Eu estava ajoelhado na lama na I-95 quando Trent me demitiu pelo rádio. Ele gritou que motoristas eram substituíveis, sem saber que eu era um dos poucos operadores certificados na região para desobstruir o caminhão-tanque de produtos químicos atravessado logo atrás de mim. Ele queria economizar alguns trocados no meu salário. Em vez disso, perdeu o contrato milionário com a Polícia Estadual e praticamente toda a empresa antes do amanhecer. O vento na rodovia não apenas soprava, ele uivava. Era um som úmido e pesado, como um lençol rasgando as camadas de roupa térmica que o vestia. Eram 2 da manhã de uma terça-feira no fim de fevereiro. Uma tempestade de inverno tinha decidido estacionar bem sobre o estado. A visibilidade não passava de 3 metros. Se você estendesse o braço, a mão desaparecia no vazio branco e rodopiante. E operava aquela fera, um guindaste rotativo de 50 toneladas que custava mais do que a maioria das casas deste condado. Era a joia da coroa da frota da Watson Towing, uma verdadeira obra de engenharia feita para erguer caminhões tombados em valas como se fossem carrinhos de brinquedo. Naquela noite, porém, parecia que eu tentava passar uma linha na agulha usando luvas de boxe. Calma, Asher, vai com calma, murmurei para mim mesmo, os olhos fixos nos manômetros hidráulicos. Minhas botas afundavam em 15 centímetros de lama que congelava rapidamente. A poucos metros dali, uma viatura da polícia rodoviária estava parada com as luzes piscando, um brilho azul ritmado cortando a neve. E lá dentro estava o policial Mason King. Nós nos conhecíamos há anos. Eu tinha tirado a viatura dele de uma vala 5 anos antes, durante uma nevasca ainda pior que aquela. Desde então havia respeito mútuo. Ele era do tipo que entendia que, sem caras como eu, a rodovia viraria um estacionamento, ou um cemitério. O cenário daquela noite era um caos completo. Um caminhão da FedEx com 2 reboques perdeu tração, fez um L e arrastou a traseira até a metade de um barranco íngreme. Se o reboque tombasse, levaria a cabine junto e possivelmente derrubaria a fiação elétrica abaixo. "Asher, como estamos?" A voz de Mason chiou no meu rádio portátil. "Estamos avançando, Mason", respondi, pressionando o botão com a mão enluvada. "O solo está instável. Estendi totalmente os estabilizadores, mas a lama está cedendo. Preciso de mais 20 minutos para montar as polias corretamente. Se eu puxar de qualquer jeito, comprometo a estrutura." "Vá com calma", disse Mason. "As pistas no sentido sul estão interditadas. Você é o único aqui certificado para operar esse equipamento. Ash, confie no seu instinto." Essa era a questão. Certificação. Operar um guindaste rotativo não era como dirigir um caminhão-plataforma. Exigia treinamento especializado, centenas de horas supervisionadas e uma certificação específica para a remoção de veículos pesados, algo que poucos no estado possuíam. Era um trabalho arriscado. Um erro no cálculo do ângulo da lança e o caminhão poderia tombar, esmagando o operador. Subi novamente para a cabine de controle, com o aquecedor soprando contra meu rosto congelado. Ajustei a lança, observando os cabos tensionarem. O aço gemeu sob pressão. Era essa parte que eu gostava, a física em ação. Era o homem e a máquina contra a gravidade e a imprudência. De repente, o silêncio da minha concentração foi interrompido. Meu rádio da empresa, que estivera mudo toda a noite, soltou um sinal agudo. "Unidade 1, câmbio. Unidade 1, reporte-se." Era a voz nova, Ryan, o gerente de frota que o novo dono, Trent Watson, contratou 2 semanas antes. Ryan não saberia diferenciar um eixo de tomada de força de um eixo de transmissão, nem que eu desenhasse para ele. "Unidade 1 na escuta", respondi, tentando controlar a irritação. "Estou no meio de uma operação delicada, Ryan. O que foi?" Trent quer saber a previsão de término, disse Ryan, com aquela voz fina e impaciente. "O GPS mostra que você está parado há 40 minutos. Estamos queimando diesel. Asher, os indicadores de eficiência estão despencando." Olhei para o painel. "Ryan, estou removendo 18 toneladas de carga de um barranco em plena nevasca. Diga ao Trent que ele terá o caminhão de volta quando a I-95 estiver liberada." Trent mandou avisar. "Acelere. Hora extra não está autorizada." Desliguei o rádio. Hora extra não autorizada. Soltei uma risada seca, sem humor. Eu estava à beira de um penhasco, sob chuva congelante, protegendo o contrato da empresa com a polícia estadual, e o novo dono estava preocupado com $20 de hora extra.
Eu não sabia naquele momento, mas aquela chamada foi apenas um prenúncio. O verdadeiro desastre ainda estava por vir e não tinha nada a ver com o caminhão no barranco. Na manhã seguinte, o sol brilhava sobre a neve com aquele reflexo inocente e ofuscante que sempre vem depois da tempestade. Estacionei a fera no pátio às 7 horas. Exausto, olhos ardendo, eu tinha conseguido remover os destroços, reabrir a rodovia e salvar a carga. Foi uma operação impecável. Mas, ao descer da cabine, com as botas rangendo na brita, senti que o clima no pátio estava diferente. Normalmente, depois de uma noite intensa, a oficina fervilhava, mecânicos tomando café, motoristas trocando histórias. Naquele dia, silêncio. Riley, nossa despachante, estava perto da porta dos fundos fumando um cigarro. Parecia tensa. Riley era durona. Precisava ser para administrar 20 caminhoneiros. Então, vê-la assim me deixou alerta. Bom dia, Ash, disse ela, soprando a fumaça para o lado. Não fez contato visual. Bom dia, Riley. Tem café quente na sala de descanso, mas Trent quer falar com você no escritório primeiro. Ryan está com ele. Ótimo, suspirei, limpando a graxa das mãos em um pano. Provavelmente vai reclamar do tempo de motor ligado. Entrei no prédio principal. A Watson Towing sempre foi uma empresa familiar. O pai de Trent Watson, R., construiu tudo a partir de um único caminhão. Ele sabia o nome de cada motorista, o aniversário dos filhos deles e até sabia lançar uma corrente corretamente. Mas faleceu 3 meses antes, deixando tudo para Trent. Trent Watson tinha 35 anos, usava ternos apertados demais e dirigia um Porsche. Tinha MBA e um profundo desprezo por sujar as mãos. Ele via o setor de reboque não como serviço essencial, mas como uma planilha que precisava ser otimizada. Bati na porta do escritório e entrei sem esperar. Trent estava sentado atrás da enorme mesa de carvalho do pai, que parecia grande demais para ele. Ryan estava ao lado, segurando um tablet como se fosse um escudo. Asher, disse Trent, sem tirar os olhos do computador. Fecha a porta. Fechei. Noite complicada lá fora, Trent, mas salvei a carga da FedEx. A polícia ficou satisfeita. Eu vi os relatórios, interrompeu Ryan, mexendo no tablet. Você levou 3 horas numa recuperação que o manual padrão indica 90 minutos e deixou o guindaste rotativo parado por 45 minutos seguidos. Encarei-o. É um guindaste rotativo, Ryan. O motor precisa estar funcionando para alimentar o sistema hidráulico. Se eu desligar, a carga despenca. Física básica. Trent finalmente levantou os olhos. Frios, desconectados da realidade do que fazíamos. Estamos passando por uma reestruturação, Asher. Analisei os custos indiretos. Nossos prêmios de seguro estão altos, principalmente por causa da cobertura especializada dos equipamentos e dos salários dos operadores mais experientes. Ele fez aspas no ar ao dizer experientes. Sou o único operador de resgate pesado que vocês têm, falei, controlando o tom. Se cortarem isso, pessoas morrem. O contrato da Polícia Estadual exige operador certificado de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. O contrato exige operador competente, corrigiu Trent, com um sorriso arrogante. Não especifica quem. E, francamente, seu salário consome 15% do orçamento operacional dessa divisão. Posso contratar 2 motoristas júniores pelo que pago a você. Motoristas júniores não conseguem operar essa máquina, respondi, dando um passo à frente. Se você colocar um garoto naquele assento, ele vai capotar. É um risco que estou disposto a assumir, disse Trent, recostando-se na cadeira giratória. A tecnologia facilita muita coisa. São apenas joysticks e botões, Asher. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Senti um calor subir pelo peito que não tinha nada a ver com o termostato do escritório. Para ele, 20 anos de experiência se resumiam a apertar botões. Então, o que você está dizendo? Perguntei. Estou dizendo que vamos reestruturar, respondeu Trent. Trent continuou.
Estou implementando uma nova política salarial, com valor fixo, sem pagamento de horas extras, e uma redução de 30% no seu salário base por hora, para que você fique alinhado com a média de mercado para motoristas comuns. Motoristas comuns? Eu ri. Eu não sou um motorista comum. Sou especialista em remoção de veículos pesados. Não mais. Trent abriu um sorriso fino, quase cruel. Aceite o novo salário ou entregue as chaves. É um emprego sem contrato por tempo indeterminado, Asher. Você não é sindicalizado. Olhei para Ryan, que sorria com desdém para o tablet. Depois encarei Trent, que parecia entediado. Eles não faziam ideia do que estavam fazendo. Brincavam com máquinas pesadas como se fosse videogame. Vou pensar. Menti. Precisava checar minha conta poupança antes de tomar qualquer decisão precipitada. Você tem até o começo do turno hoje à noite, disse Trent. Certo, pode ir. Não esperei até o início do turno. A decisão acabou sendo tomada por mim no fim da tarde, mas não da forma que imaginei. Fui para casa dormir algumas horas, já apreensivo com a volta ao pátio. Meu telefone tocou às 16h30. Era Riley. Ash, acidente de Andy na Rota 9. Um caminhão colidiu com o pilar de uma ponte. Está um caos. Mason pediu especificamente por você. Ainda não estou de serviço, respondi, esfregando os olhos. Trent mandou você ir, sussurrou Riley. Disse que, se você não aceitar essa ocorrência, nem precisa voltar. Suspirei. Não podia deixar Mason na mão. Estou indo. Fui até o local com minha caminhonete particular, porque o guindaste rotativo já estava lá. Léo, o novato, tinha levado a máquina para um serviço menor nas proximidades. Quando cheguei, a cena era um caos completo. Uma carreta carregada com canos de concreto tinha atingido o pilar da ponte com violência. Bem, os canos estavam espalhados por toda parte. Léo estava ao lado do guindaste rotativo, pálido. Ele era um bom garoto, tinha 22 anos, mas era inexperiente. Olhava para os controles como se estivessem escritos em outro idioma. Não consigo estabilizar Asher, disse Léo, com a voz trêmula. O sistema fica acusando instabilidade. Desce, Léo, falei, jogando minha joqueta na caminhonete. Deixa comigo. Subi na cabine. Analisei os avisos do computador. Sabia que os sensores estavam reagindo ao gelo sobre os estabilizadores, não à carga real. Ajustei a lança, equilibrei o peso, e em 20 minutos, o caminhão estava novamente na vertical e a pista liberada. Mason se aproximou com expressão de alívio. Bom trabalho, Ash. Não sei por que mandaram o garoto primeiro. Ele quase deixou um cano cair na minha viatura. Antes que eu respondesse, um SUV preto encostou no acostamento. Era Trent. Ele desceu vestindo um casaco de lã impecável, destoando totalmente da cena de destroços e sinalizadores. Passou direto por Mason e apontou para mim. O que você está fazendo? Perguntou, ríspido. Liberando a pista, respondi, limpando a fuligem da testa. Eu rastreei o caminhão, disparou Trent. Você não está na escala. Está acumulando horas não autorizadas e eu já disse que não vou pagar sua tarifa antiga. O Léo não deu conta, respondi, apontando para o novato. A carga estava instável. O Léo é mais barato, gritou Trent. O vento espalhou sua voz, garantindo que todos, inclusive Mason e os bombeiros, ouvissem. Você está minando minha autoridade, Asher. Acha que por estar aqui há tanto tempo, manda em tudo? Você é só um motorista. Sou o único habilitado para operar este guindaste rotativo. Retruquei, em tom baixo. Os motoristas daqui são substituíveis, gritou Trent, ruborizado. Encontro 10 caras amanhã que saibam puxar uma alavanca. Chega dessa arrogância. Ele estendeu a mão. Me dá o chaveiro agora. Olhei ao redor. Estávamos a 8 quilômetros do pátio, no acostamento congelado de uma rodovia movimentada. Você está me demitindo aqui? Estou aceitando sua demissão, zombou Trent, já que você se recusa a aceitar o novo salário. Entregue as chaves e saia da minha propriedade. Olhei para a fera. Passei mais tempo naquela cabine do que na minha própria sala. Então encarei Mason, a poucos metros, observando tudo com expressão neutra. Ele fez um leve aceno de cabeça. Coloquei a mão no bolso, retirei o controle remoto hidráulico da cabine e o depositei na mão estendida de Trent. A chave geral de ignição era separada, fixada no painel interno. Não fazia parte daquele controle. Tem certeza disso, Trent? Perguntei. Depois que eu sair, não volto. Sai da minha frente, respondeu ele. Léo, entra na cabine. Dirija de volta. Léo parecia aterrorizado. Mas, Sr. Watson, eu ainda não tenho habilitação para dirigir o caminhão. Só tenho permissão. Dirija esse caminhão, berrou Trent. Olhei para ele uma última vez. Boa sorte, Trent. Você vai precisar. Virei as costas, fui até minha caminhonete e liguei o motor. Ao sair, vi pelo retrovisor Mason mexendo no rádio portátil.
os olhos fixos em Trent. Eu não estava apenas deixando um emprego. Estava deixando para trás uma cena prestes a virar desastre. O trajeto de volta parecia um cortejo solitário. Minhas mãos apertavam o volante até os nós ficarem brancos, mas meu rosto permanecia sereno. 20 anos de prática ensinando a controlar emoções. Não se pode entrar em pânico quando se está pendurado na lateral de uma ponte. Ainda assim, a raiva fervia no estômago como um radiador entupido. Cheguei ao pátio da Watson 10 minutos antes de Trent e Léo retornarem com a fera. Eu queria ter ido embora antes que chegassem. Não queria encarar o sorriso arrogante de Trent, nem ver a vergonha nos olhos de Léo por ocupar meu lugar. A oficina estava vazia, exceto por Riley. Ela estava na sala de despacho, a luz dos monitores refletindo nos óculos. Ao me ver, levantou-se, com o fone pendurado no pescoço. "Ele fez mesmo isso?" perguntou, tensa. "Ouvi pelo rádio, mas achei que fosse blefe." "Não era blefe", respondi, indo em direção ao vestiário. "Ele quer mão de obra barata", e conseguiu. Meu armário ficava no fim da fileira. Era praticamente um museu da minha trajetória. Peguei minhas luvas reforçadas, os protetores auriculares moldados e a foto minha com o velho Watson diante do primeiro guindaste rotativo da empresa. "Asher, você não pode ir embora", disse Riley, encostada no batente. "O Ryan não sabe coordenar um resgate pesado. Ele acha que um guindaste rotativo de 50 toneladas se move como um Prius, e o Léo tem medo daquela máquina." "O Léo é um bom garoto", falei, guardando tudo na mochila, "mas não está pronto. E sem habilitação para veículos pesados, está dirigindo ilegalmente. E o Trent simplesmente colocou um motorista sem habilitação em um veículo comercial para economizar. O que vai acontecer quando a polícia descobrir?" "Mason já sabe", respondi, fechando o zíper. "Eu vi ele acionar meu rádio. Ele está de olho." Joguei a mochila no ombro. O peso parecia definitivo. Saí para a baía principal e dei uma última olhada no concreto manchado de graxa onde passei metade da vida. O cheiro de diesel e fluido hidráulico, antes reconfortante, agora cheirava a traição. "Se você precisar de referência", começou Riley, com os olhos marejados. "Não preciso de referência, Riley", respondi em voz baixa. "Tenho reputação. Trent acha que o contrato é dele porque o nome dele está na fachada. Ele vai descobrir que contrato se sustenta na confiança. Ele acabou de dispensar o único cara em que a polícia estadual confiava." Saí pela porta lateral, justamente quando a fera entrava no pátio. Ouvi as engrenagens rangerem. Léo pisava fundo na embreagem. Não olhei para trás. Entrei na minha caminhonete e dirigi para casa, deixando a Watson Towing diminuir no retrovisor, até desaparecer por completo. A primeira semana desempregada foi a mais silenciosa da minha vida. Durante 20 anos, vivia ao som do celular e do rádio. Estava acostumado a acordar às 3 da manhã para um caminhão articulado ou um ônibus atolado. Agora acordava às 7, preparava café e observava os pássaros no comedouro. Era tranquilo e assustador. Eu tinha alguma reserva, mas não o bastante para me aposentar. Aos 45 anos, era jovem demais para parar e especializado demais para simplesmente virar hambúrguer. Passei os dias arrumando a casa, consertando o deck, limpando calhas, tentando gastar a energia inquieta acumulada ao longo de uma vida inteira de trabalho intenso e cheio de adrenalina. Mas enquanto minha casa permanecia em silêncio, meu telefone não parava de vibrar com mensagens de Riley. Eu não respondia, mas lia cada uma. Terça-feira, 10h42. Trent perdeu um chamado para um caminhão-baú na rodovia 84. Disse que não havia motorista disponível. A polícia ficou furiosa. Quarta-feira, 15h15. Ryan tentou mandar um caminhão-plataforma para rebocar um caminhão de lixo. O sistema hidráulico da plataforma quebrou. Prejuízo de $4.000. Sexta-feira, 23h. Léo pediu demissão. Disse que quase tombou o guindaste rotativo ao tentar içar um gerador. Chegou tremendo. Fiquei sentado na varanda, tomando café preto, acompanhando a ruína do império que o velho Watson havia erguido. Era um desastre anunciado. Trent não estava apenas perdendo dinheiro, estava queimando credibilidade. No setor de reboque, reputação é moeda. Se a polícia liga e você não atende, ela simplesmente deixa de ligar. Resistia à vontade de aparecer lá. Já não era mais problema meu. Ofereci meu trabalho e fui descartado. No sábado de manhã, fui tomar café na lanchonete da cidade. Enquanto comia meus ovos, uma viatura da polícia estadual entrou no estacionamento. Era Mason. Ele entrou com aparência exausta, me viu e sentou-se à minha frente sem pedir licença. "Café puro", disse a garçonete. Depois me encarou. "Curtindo as férias, Asher?" "Está tranquilo", respondi. A casa nunca esteve tão em ordem. "A estrada está um caos", resmungou Mason. "O guindaste rotativo da Watson é um desastre. O tempo de resposta aumentou 40 minutos.
Estão enviando gente que mal sabe prender uma corrente. Ontem precisei controlar o tráfego por 1 hora porque o motorista deles não sabia dar ré com uma carreta. Não é problema meu, Mason. Vai ser, respondeu ele, inclinando-se sobre a mesa. Trent está dizendo que você se aposentou. Está tentando contratar operadores de fora do estado, mas ninguém aceita o salário que ele oferece. Eu conferi os registros, Asher. Ele não tem ninguém certificado para remoção pesada. Se houver um grande deslizamento, ele não consegue atender. Ele chama subcontratado de outro condado. Retruquei. Isso leva 2 horas, rebateu Mason. Em Nebraska, isso significa I-95 fechada. Significa gente congelando. Significa ambulância parada. Ele tomou um gole do café. Só mantenha o celular ligado, Ash. É só isso. Eu não trabalho mais para ele. Eu sei, disse Mason, levantando-se e deixando uma nota de $5 na mesa. Mas você ainda trabalha na estrada, assim como eu. 2 dias depois, o céu ficou roxo, pesado, com aspecto de hematoma. Os meteorologistas chamavam de geada repentina. Uma frente quente colidindo com um vórtice polar. Chuva o dia inteiro e, ao entardecer, queda de 30 graus em 2 horas. As vias não ficariam apenas escorregadias, mas vitrificadas. Passei a tarde espalhando sal na entrada de casa e checando o gerador. Eu sabia o que vinha. Sentia nos joelhos a dor acumulada de 1000 noites sobre o asfalto gelado. Às 18 horas, a chuva cessou e o vento ganhou força. O termômetro caiu de 3 graus para -4 graus em menos de 40 minutos. As árvores começaram a estalar sobre o peso do gelo. Fui para a sala e liguei o rádio da polícia. Não escutava desde que saí da Watson, mas naquela noite precisava ouvir. A comunicação começou lenta, depois virou enxurrada. Central, acidente no KM-45. Central, múltiplos veículos na defensa metálica. Estrada 9 bloqueada. Precisamos de sal na saída 12, está fora de controle. Sentei na poltrona com a lareira crepitando, escutando o sistema colapsar. Às 20h15 veio o pior. Estação, unidade 4 Alfa. Incidente crítico na ponte da I-95 sentido norte sobre o rio. Caminhão tanque duplo carregado com propano líquido, fez um L. Cabine pendurada na borda. Tanque bloqueando as 3 faixas. Repito, cabine na borda. Meu sangue gelou. Ponte, propano, cabine suspensa. Era resgate de precisão absoluta. Não se podia arrastar. Atrito gera faísca. Faísca vira explosão. Precisava içar. Precisava de guindaste rotativo. Precisava de operador experiente. Esperei. Sabia quem estava escalado. Despacho para Watson Towing. Solicitação imediata de resgate pesado na ponte sobre o rio. Prioridade máxima. Silêncio. Longo demais. Watson Towing, respondam. Finalmente uma voz. Ryan, nervoso. Despacho, cópia. Unidade 1 em deslocamento. A unidade 1 era a fera. Levantei-me. Eu sabia quem estava no volante, ou quem não deveria estar. Olhei para meu telefone. Meu telefone ficou em silêncio. Trent era orgulhoso demais para ligar. Tentaria resolver sozinho. Peguei minha jaqueta. Não iria trabalhar para Trent, mas também não ficaria assistindo uma tragédia pela TV. Peguei as chaves e saí para o gelo. Estacionei minha caminhonete a cerca de 400 metros da ponte. As luzes de viaturas e caminhões de bombeiro tingiam o asfalto congelado em vermelho e azul. O vento vindo do rio cortava como lâmina, trazendo granizo que ardia na pele. Caminhei com cuidado sobre o gelo negro. A cena era pior que no rádio. O caminhão estava dobrado como canivete. O tanque prateado, carregado com 34.000 litros de propano líquido, pressionava a barreira de concreto. A cabine tinha ultrapassado o guardrail e pendia pelo pino mestre, 18 metros acima do rio congelado. O motorista ainda estava lá dentro. Vi sua silhueta se mover. E lá estava a fera, meu guindaste rotativo, mal posicionado. Em vez de perpendicular à carga, estava a 45 graus, reduzindo drasticamente a capacidade de elevação. As sapatas dos estabilizadores estavam apoiadas diretamente sobre o gelo, sem placas de apoio ou escoramento. Se a lança balançasse, afundariam ou deslizariam, e o guindaste rotativo tombaria, levando o tanque junto. Trent vestia uma jaqueta parca de grife que parecia nunca ter enfrentado o inverno real. Gritava com um rapaz que eu não reconheci, algum freelancer chamado às pressas. "Engata, prende no eixo e puxa", berrou. "Não posso", respondeu o garoto. "Se puxar pelo eixo, a cabine se solta, o motorista morre." "Libera a pista", gritou Trent. "Puxa." Fiquei atrás da fita de isolamento, vendo o desastre acontecer em câmera lenta.
O rapaz subiu na cabine de controle do guindaste rotativo, mãos trêmulas nos joysticks. A lança avançou rápido demais. O cabo ticoteou e bateu no tanque com um som seco. O tanque tremeu. Para! Gritei, mas um policial me segurou. Afaste-se, senhor. O garoto entrou em pânico. Puxou a alavanca de volta. O guindaste rotativo tracionou com violência. O estabilizador traseiro deslizou cerca de 15 centímetros rumo à borda. A cabine caiu mais 30 centímetros. O metal do guarda-corpo rangeu. Desliga isso! Gritou o chefe dos bombeiros. Desliga antes que você mate alguém! O garoto saltou da cabine, quase caindo, hiperventilando. Trent ficou imóvel, vendo seu império vacilar sobre o abismo. Mason King avançou pela lama, furioso. Agarrou Trent pela gola da jaqueta parca de grife e o empurrou contra o caminhão de bombeiros. Você quase matou meus homens. Quem é esse operador? Mostra a certificação agora! Trent gaguejou. É subcontratado. Disse que conhecia o equipamento. Só preciso liberar a via. Ele não sabe diferenciar lança de cabo de vassoura, rugiu Mason. Vocês não têm operador certificado aqui. Estão violando o contrato, normas estaduais e o mínimo de bom senso. Eu posso resolver, implorou Trent. Eu mesmo assumo. Se você tocar nesse guindaste rotativo, eu te prendo por colocar vidas em risco, respondeu Mason, num tom baixo e mortal. Você está fora, Watson. Retire sua equipe da minha rodovia. E o tanque, insistiu Trent. Está instável. Mason se virou e percorreu o cenário com os olhos. Sabia que eu estaria ali. Seus olhos encontraram os meus além da fita. Não sorriu, apenas assentiu. Policial, deixe-o passar. Passei pela fita e fui direto até Mason, ignorando Trent. Consegue salvar? Perguntou ele. Observei o ângulo da lança, o gelo sobre as sapatas, o guindaste rotativo mal posicionado. Consigo, mas preciso de condições. Fiz uma pausa. Mason então se virou para a equipe e declarou em voz alta. Asher vai atuar como operador independente sobre a autoridade da Polícia Estadual. Ele não representa a Watson Towing neste momento. Olhei novamente para a máquina. Preciso de 20 minutos para reposicionar os estabilizadores. Quero os bombeiros removendo o gelo sob as sapatas com sal e escoras de madeira para garantir aderência no concreto. E preciso que Trent fique a pelo menos 15 metros de distância e em silêncio. Mason se virou lentamente para Trent. Você ouviu ele se mexer. Trent olhou para mim com um rosto pálido, quase esverdeado. Asher, o controle remoto está aqui, disse Trent. O quê? Então me entrega a chave geral, completei. O garoto ativou os sensores de segurança. Preciso da chave geral de ignição para reiniciar o sistema hidráulico. Trent enfiou a mão no bolso e me passou a chave. A mão dele tremia tanto que a chave caiu na neve. Peguei, limpei na manga da jaqueta e subi na cabine da fera, o guindaste rotativo. O controle remoto hidráulico já estava comigo. A chave geral era separada e necessária apenas para reiniciar o sistema. Lá dentro, o cheiro era de café velho misturado com medo. Ajustei o banco, apoiei os pés e coloquei as mãos nos comandos. Frios, firmes e precisos. Todas as unidades, atenção, falei no rádio com voz estável. Operador Howard na escuta. Liberem totalmente a zona de risco. Vamos iniciar a movimentação em 5 minutos. A manobra foi cirúrgica. Nada de movimentos bruscos ou espetáculo. Apenas uma sequência de ajustes milimétricos. Posicionei a lança do guindaste rotativo para sustentar o tanque e aliviar a tensão no engate. Em seguida, com um segundo cabo, envolvi com cuidado o eixo traseiro da cabine suspensa. Movimentei os comandos com a ponta dos dedos, sentindo a pressão nas linhas hidráulicas. Analisei os avisos do computador. Sabia que os sensores estavam reagindo ao gelo sobre os estabilizadores, não à carga real. Ignorei o pânico, não os dados. Um estalo. Um rangido metálico. Centímetro a centímetro, a cabine começou a subir. O motorista, um homem chamado Steve, como descobriria depois, parou de gritar e ficou imóvel, agarrado ao volante. Quando as rodas dianteiras finalmente tocaram o asfalto firme da I-95, os bombeiros comemoraram. Eu não. Mantive a tensão até o caminhão estar completamente estabilizado e afastado da borda. Só então desliguei o sistema hidráulico e desci da cabine. Minhas pernas estavam bambas, efeito da adrenalina. Mason já me aguardava. Trent estava ao lado dele, com expressão de fantasma. Bom trabalho, Asher, disse Mason. Depois virou-se para Trent. Senhor Watson, preciso ver a apólice de seguro desse veículo. Está no escritório, murmurou Trent. Eu liguei para sua seguradora há 10 minutos. Respondeu Mason, mostrando o bloco de notas.
Informaram que a cobertura adicional para reboque pesado foi suspensa na semana passada por falta de pagamento. Vocês não têm seguro válido para esse caminhão e não possuem operador certificado oficialmente registrado para remoção pesada. Foi um erro administrativo, exclamou Trent. Eu estava trocando de seguradora para reduzir custos. Operar um veículo dessa categoria sem seguro é crime, disse Mason. E manter contrato estadual sem certificação adequada configura fraude. Mason deu um passo atrás. Estou recomendando a suspensão imediata do contrato até a investigação formal. Trent empalideceu. Vocês não podem fazer isso. Esse contrato vale 3 milhões por ano. É o meu negócio. Era o seu negócio, corrigiu Mason. Ele se virou para um policial. Apreendam o guindaste rotativo, mas deixem o Sr. Howard conduzi-lo até o pátio. Ele está atuando como operador independente sob a autoridade da Polícia Estadual. Ele não representa a Watson Towing neste momento. Trent segurou meu braço. Asher, diga a ele, diga que eu te recontratei. Se você disser que estava trabalhando para mim, o seguro cobre. Eu pago o dobro, o triplo. Olhei para a mão dele no meu braço. Eu não trabalho para você, Trent. Afastei-me e subi novamente na cabine. Quando engatei a marcha, vi Mason algemando Trent. Não era apenas pelo quase desastre. Durante a operação, encontraram registros de segurança falsificados dentro da cabine. Saí dirigindo pela I-95 com as luzes de emergência refletindo no gelo atrás de mim. Trent estava sendo levado. A empresa estava quebrada. E eu conduzia um guindaste rotativo avaliado em milhões, que em breve ficaria sem dono. As consequências foram severas. Dias depois, o Estado oficializou a suspensão do contrato com a Watson Towing. A investigação revelou que o seguro havia sido deixado vencer, enquanto o equipamento continuava operando. Só o dano estrutural à ponte da I-95 ultrapassou $50 mil. A mobilização dos bombeiros acrescentou mais 10 mil, e ainda havia o inquérito por fraude. 3 dias depois, eu estava na garagem mexendo na minha caminhonete quando um sedã preto parou na entrada. Era o advogado de Trent, o Sr. Sterling, acompanhado do próprio Trent. Ele desceu vestindo jeans e moletom, tentando parecer humilde. Asher, podemos conversar? Estou ocupado, Trent. Podemos te pagar, ele disse nervoso. O advogado avançou. Sr. Howard, precisamos que o senhor assine uma declaração afirmando que era funcionário da Watson Towing naquela noite. Sem isso, a seguradora nega a cobertura. Limpei as mãos. Então você quer que eu cometa fraude para salvar seu patrimônio? Não é fraude, insistiu Trent. É uma questão técnica. Você destruiu o legado do seu pai quando decidiu que segurança era gasto desnecessário. Vou te dar aumento, 10% da empresa. Olhei para o papel. Pensei no Léo tremendo naquela cabine. O Léo é um bom garoto, eu disse. Ele quase morreu por sua causa. Balancei a cabeça. Não, eu não era seu funcionário. Eu apenas consertei a sua bagunça. Foram 4 meses, até a Watson Towing virar pó. Sem contrato estadual e sem cobertura de seguro, o banco executou tudo. O leilão ocorreu numa terça-feira chuvosa de junho. Antes do lote principal, o leiloeiro explicou que o guindaste rotativo estava sem contrato estadual, envolvido em um quase desastre público, e que o mercado para aquele tipo de equipamento era extremamente limitado. O lance inicial foi de $150 mil. Silêncio. 100 mil? Nada. 75? Ninguém. Levantei a mão. 50 mil. O leiloeiro me reconheceu. Tenho 50 mil do licitante ao fundo. Alguém oferece 60? Trent assistia devastado. Vendido por 50 mil ao licitante 42. Entreguei o cheque administrativo. Minhas economias e um pequeno financiamento garantido pela minha certificação. Eu era um dos poucos operadores certificados na região. Subi na cabine. O cheiro de café velho ainda estava lá, mas agora misturado com algo diferente. Futuro. Girei a chave. O motor rugiu forte. Ao sair do pátio, vi Riley com uma caixa nas mãos. Precisa de carona? Perguntei abaixando o vidro. Ela sorriu. Para onde vamos, chefe? Para a loja de placas. Vamos pintar por cima de Watson e colocar Howard & Sons na porta. Depois vamos recontratar o Léo e ensinar do jeito certo. A I-95 ainda brilhava ao longe. Mas agora eu não trabalhava mais para a estrada.
A estrada trabalhava para mim.